que todas as viagens contribuíram muito, né, para o autoconhecimento, para tirar um pouco das cascas que a gente tem entre nós e o mundo, entre nós e a realidade, né? Mas eu divido, digamos assim, 3 partes da minha vida com relação às viagens. Então, uma primeira parte ligada ao esporte, onde eu morava em vários lugares, experienciava várias culturas. Morei nos Estados Unidos, morei na Espanha, morei na Itália, morei em Minas Gerais, morei em São Paulo, capital, São Paulo, interior, e viajando por vários lugares. Mas ainda era ligado ao trabalho, ligado ao esporte, ligado a uma busca muito exterior, né? Uma busca mais de uma realização que talvez não condiz, que não estava de acordo com a minha essência, com a minha alma, mas naquele momento era um momento de construção, né? E através de viagens por seleção gaúcha, seleção brasileira, eu tive a oportunidade de pisar em alguns lugares, como por exemplo no México, nas pirâmides do México, no Peru, em alguns lugares do Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, África do Sul, uma viagem para a China também, com passagem por Vietnã. Então foram Senegal também, lembrando de Senegal, mas foram vários lugares que na época eu não percebia o porquê, que só depois, na terceira etapa da minha vida, que eu fui descobrir o porquê que eu tinha pisado naqueles lugares, né? Então, inconscientemente algo estava acontecendo, né? Fora o crescimento pessoal e a experiência em si, com a cultura e com as pessoas, mas algo energético também estava acontecendo, uma preparação energética estava acontecendo ali. Tem uma segunda parte onde eu parei de jogar, né? Por alguns infortúnios. Na época até tinha achado que era a pior coisa que tinha acontecido comigo. Eu fiz 7 cirurgias de joelho. Achava que era vítima do mundo, que o mundo tinha acabado, o que seria da minha vida, mas aquilo acabou me proporcionando uma reviravolta, uma transformação, onde na verdade eu estava bloqueando quem eu realmente era, né, e entrando em contato com a minha essência. Mas teve um período que eu chamo o período sombrio. É aquele negócio, antes do sol tem uma tempestade, né? Ou depois da tempestade sempre vem o sol, né? Então a gente tem ciclos, momentos onde a gente mergulha dentro da gente, sai para fora, um novo ser. O autoconhecimento ele é uma espiral, então a gente mergulha e sai para um novo estágio. E essa segunda etapa foi uma etapa de mergulho, né? Num sentido de um mergulho maior para dentro de mim, e também um mergulho com relação a experiências em outros lugares. Então eu tive uma viagem em particular, acho que é meio clichê essa viagem de autoconhecimento, né, de ir para a Índia, Tibete, Nepal, e resolvi ir sozinho para esses lugares. Passei de, sei lá, não foi muito tempo, não lembro exatamente quanto tempo. Teve uma passagem também pelo Egito, foi na mesma viagem, então eu fui para o Egito, depois do Egito para a Índia, Nepal, Nepal, Tibete. Né, e tive várias experiências muito importantes, né, porque eu ainda estava na transição entre a primeira e a terceira etapa, então meio que descobrindo quem eu era, quem não era, aproveitando a vida de um jeito, mas por um outro lado mergulhando muito mais em meditações, em práticas de yoga e leituras profundas. Nessa viagem da Índia, viagem do Egito, tive vários insights muito fortes, né, com relação a mim mesmo, porque a gente, percebendo ou não, quando a gente viaja, principalmente para o exterior, o que eu vejo da maioria das pessoas, e posso falar um pouco com relação a mim, talvez não das outras pessoas, é que existe uma liberdade maior. A pessoa ela não tem que aparentar nada para ninguém, ela não tem que mostrar nada para ninguém, ela pode até se reinventar. E as pessoas começam ou em si relacionam com o viajante ou com a pessoa e não conhecem, nunca viram. Então a pessoa ela pode experimentar outros papéis, ela pode experimentar outras perspectivas de vida. E isso faz com que ela tenha a oportunidade de abrir novas janelas para a vida. Então nesse ponto a viagem já auxilia muito a pessoa a se livrar de certas limitações que ela se coloca, né? Fora esse ponto, a pessoa também tem a oportunidade, e eu também tive a oportunidade de ver outras culturas, de ver outras filosofias e entrar em contato com isso. O que as pessoas valorizam, o que as pessoas não valorizam. Mas esse foi um período onde eu tive vários questionamentos, né? Fiz um cruzeiro
no Egito, um cruzeiro no Nilo, sozinho, e viajando, visitando as pirâmides, pisando nesses lugares, nos templos, né, aqueles templos magníficos, toda aquela história que teve lá. E só que eu comecei a perceber justamente que, e nessa viagem foi super importante, que a viagem mesmo, e a viagem mais importante, eu vou repetir isso algumas vezes, é a viagem interna. Não importa onde a gente está, e não importa se a gente quer fugir ou quer buscar algo em algum lugar, na verdade a gente vai sempre se dar conta que esse algo está dentro da gente. Isso pode ser despertado em diversos lugares, pode ser até ser despertado com relação à força e energia que tem naquele lugar, mas na verdade tudo vai se resumir a o que tem no teu coração. Essa conexão com a alma, essa voz da alma, né? Ela está sentada num ponto muito profundo do coração. E só realmente a pessoa que começa a desejar entrar em contato com esse ponto no coração, com essa faísca no coração, é que o universo também começa a ajudar e criar sincronicidades, te empurrando até para lugares, eventos, experiências, né? E quando eu falo essa faísca dentro, eu não falo como pequena, mas eu falo como a chama da alma, né? Então, nessa faísca é onde realmente habita todo o universo, né? E aí vem a verdadeira viagem, né? Essa viagem que aí é do autoconhecimento, mas na verdade não é autoconhecimento, é conhecimento do universo, né? Porque o microcosmo está no macrocosmo e o macrocosmo está no microcosmo. Então, se a pessoa viaja para dentro de si, ela está viajando para dentro do universo. E quando ela atinge essa faísca no coração, ela vê o verdadeiro objetivo de estar aqui e ela entra em contato com essa força maior que tudo anima. Não é à toa que ânima ou anima é a alma. Quando Deus quis se esconder no universo, né, ele procurou vários lugares e, na verdade, ele escolheu colocar-se ou esconder-se dentro do coração de cada ser humano, que apesar de ser o mais próximo, né, mais próximo impossível, ainda seria uma batalha árdua e difícil para o ser humano, porque a tendência natural de muitas pessoas é de buscar tudo fora. A gente, infelizmente e felizmente também, a gente é criado numa sociedade onde há uma valorização muito do externo, né, onde tu vai adquirindo muitas coisas e isso define quem tu é. E na verdade, o grande segredo e a felicidade da vida está em ser, em viver, no entrar em contato com essa força maior mesmo que tudo anima, né? Nós temos um desejo infinito, nós temos uma vontade infinita, tanto de receber amor como de realização, de saber respostas, né? E não vai ser nada finito que vai suprir isso. A viagem, os lugares, as experiências, elas propiciam com que a gente saia um pouco do nosso padrão, saia um pouco até mesmo da zona de conforto, para poder dar um salto com relação ao encontro de si mesmo, né? E alguns lugares potencializam muito mais isso pela energia, né, que começou a ficar muito mais perceptível nessa segunda etapa. Todas essas viagens nessa segunda etapa, e pelo Brasil também, propiciaram que eu entrasse numa terceira etapa. Então, uma terceira etapa foi de uma realização maior do meu papel aqui, entrando um pouco mais fundo no buraco da minhoca de descobrir alguns segredos e sentir alguns segredos maiores com relação ao funcionamento do universo, né? Eu sei que isso é uma caminhada infinita e o universo é infinito, então tem uma infinitude de coisas para descobrir. A sensação é de que essa primeira etapa da vida estava correndo atrás do rabo. É como se eu não conseguia encontrar aquele algo. E que a partir do momento que eu passei a parar de procurar fora, justamente foi quando o universo começou a colocar as sincronicidades no meu caminho. Então o mergulho foi maior de yoga, de meditação, e eu tive a oportunidade de experienciar algo muito maior dentro de mim. Então
se tornou palpável essa conexão maior tanto com a natureza, essa conexão maior com essa força que nos anima do universo, que algumas pessoas talvez chamem de Deus, umas pessoas chamem de Criador, outras de luz, de amor, e o nome em si não importa, né? Ou infinito. Quando a gente se dá conta que esse infinito habita dentro da gente, que todos os seres humanos têm essa faísca, e não só os seres humanos, todas as coisas vivas têm essa faísca, a nossa vida se transforma. Então, as próprias viagens se transformam. A gente vive num estado de separação, num estado que a gente é condicionado a criar uma dualidade. E isso separa realmente dessa faísca que nos une a todos. Então a gente vive nesse campo que está interligado. E não vem só do Oriente isso vem até mesmo da ciência. Hoje a física quântica fala de um campo, a física até antes das outras áreas, fala dessa nossa conexão com o planeta, da nossa conexão com a rede magnética da Terra. As viagens para os lugares se transformaram. O que antes o universo, de certa forma, através do meu trabalho, ia pisando e vivenciando, até mesmo escolhia por um padrão cultural, acabou de entrar num novo nível onde eu comecei a escutar esse universo interno. O universo acaba chamando para ir em certos lugares. Eu comecei a escutar esse chamado mais forte e comecei a ir em certos lugares onde eu sentia que a minha presença era importante, mas eu tinha a sensação interna, e eu escutava o chamado de que os lugares em si no planeta me chamavam para pisar lá por algo específico, né? E ao mesmo tempo eu sabia que algo tinha que ser deixado nesse lugar, né? Então tiveram algumas viagens, como por exemplo nessa última leva de viagens, como a Ilha de Páscoa, como as Ilhas do Havaí, culminando principalmente em Israel, né? E alguns lugares que também eu estou escutando esse chamado interno para ir. E o que acontece nessa nova etapa da vida? Em todos os lugares que eu vou, a sensação que eu tenho, e isso é concreto, através de todas as células do meu corpo, de DNA, é que uma sabedoria está sendo resgatada naquele local. Né? Hoje a gente já vê que o ser humano ele é totalmente conectado com essa rede magnética da Terra através desse campo. Esse campo que nos conecta. Nós todos somos um organismo. O universo ele é um organismo. É como tu dizer que não, eu sou eu, a Terra é a Terra, e tu falar assim, não, a minha célula não sou eu, essa célula do meu braço não sou eu, isso não existe. E a gente faz parte e está conectado com essa Terra, e a Terra responde ao ser humano, e a Terra influencia o ser humano. Hoje já se vê que a intenção humana ela afeta essa rede magnética da Terra através de ondas eletromagnéticas, através de ondas de emissão de biofótons também, mas vai um passo além. Através das informações que chegam de diversos planos e diversos lugares, é que muito da sabedoria está armazenada no planeta, está armazenada na rede cristalina e na rede magnética do planeta. E que isso está acessível para todo e qualquer ser humano que quiser acessar. Muitos seres humanos têm a oportunidade, muitas pessoas têm a oportunidade de resgatar muito da sabedoria que está armazenada ali, muito dessa energia que está presente ali, né? E esse é um ponto. E também outros seres humanos trazendo através do seu trabalho pessoal e da sua mudança frequencial, da sua mudança de vibração, de trazer uma contribuição também para aquele lugar. Então algum tipo de ativação, algum tipo de liberação energética.